Você pode sentar. O tema de hoje não é um tema fácil. É um tema muito difícil de digerir, pelo menos para mim. Mas a ideia hoje não é trazer algo difícil. A ideia hoje é trazer algo difícil para nos trazer esperança. E a esperança que esse assunto trouxe ao meu coração, que Deus falou ao meu coração, a esperança que Ele trouxe a mim, eu espero que traga ao seu coração também, que você saia daqui hoje cheio de esperança no Senhor. E o tema é: você não foi criado para a morte. Quero que você repita para o irmão que está do seu lado e afirme com toda certeza e fé que você tem em Jesus: você não foi criado para a morte. E eu quero que você repita de novo, mas eu quero que você repita para você: eu não fui criado para a morte. Aleluia. Quando a gente fala de morte, naturalmente a gente fica ou triste ou com medo. Não é um assunto agradável, não é um assunto fácil. Falar, pensar em morte, você não sabe o que dizer, você não sabe o que agir. Não traz bons sentimentos ao nosso coração. E por quê? Todo mundo sabe que essa vida aqui é temporária. A gente sabe que inevitavelmente iremos morrer. Deveria ser algo mais comum a gente falar sobre a morte ou sentir algo mais comum sobre a morte. Mas a gente sofre tanto. Quem aqui já perdeu um ente querido, alguém próximo, sabe a dor que é. Eu perdi minha mãe em 2018. E não foi fácil. Não é até hoje. É uma dor que eu não desejo para ninguém. E também não pode ser medida com outras réguas. E por quê? A gente sente tanta dor. Eu tive uma transformação de vida que foi aceitar Jesus. Ele me transformou, lavou por dentro e por fora, graças a Deus. Continua lavando todos os dias. Mas a morte dela me deixou diferente. Parece que algo dentro de mim mudou. Morreu junto. Não necessariamente para pior, mas me transformou. Mas por que dói tanto? Se é algo tão certo, todos temos tanta certeza, porque a gente tem tanto medo. Se a gente descobrir uma doença ou sofrer um acidente, né, pastor Cássio? O medo vem na hora. Pela morte dos seus, pela sua morte. Você não sabe lidar com a situação. Quando a gente sofre, Deus o livra, um assalto na rua. O medo não é perder o bem, o medo é perder a vida. E a gente teme muito a morte. E não é algo desconhecido. A gente geralmente teme o desconhecido, mas a morte não é desconhecida para nós. E ainda assim, consequência de toda essa loucura do mundo que a gente vive, a gente passa por tanta coisa, tanta cobrança, uma agitação de vida que não deveria existir. Além do medo natural que a gente tem da morte, a gente ainda começa a criar ficções de medos e possibilidades de morte em nossas cabeças e começa a ter medos gerados da morte que foram criados só na nossa mente. Medos irreais, invisíveis. Crises de ansiedade que nos levam ao ápice. Conheço pessoas que tiveram paradas cardíacas psicológicas só pelo medo de morrer. E você vai caminhando em direção à morte pelo medo de morrer. Então, é um assunto que mexe muito com a gente. Mexe com a nossa mente. E sabe por quê? A morte física hoje é certa e é irremediável. Não tem nada que você possa fazer. Mas deixa eu te dizer, não foi sempre assim. A gente tem um apego, um desejo entranhado dentro da gente. E esse apego, esse desejo pela vida, essa intenção nossa de estarmos vivos, isso tudo
está com a gente, sabe desde quando? Desde o paraíso. Mas também no paraíso aconteceu o que nos levou à morte. Em Gênesis 3, do 22 ao 24, diz assim: Então declarou Yahvé Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. A queda tirou essa oportunidade. 23. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden. Estabeleceu seus querubins do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. 24. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia por todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Quando eu penso nessa espada flamejante movendo em todas as direções, eu fico pensando no raio laser que corta a galera nos museus, que o povo tenta ver nos filmes. Eu digo, o pessoal tirou isso da Bíblia. Só que em vez de espada flamejante, botaram um raio laser para não ficar tão chocante os cortes. E foi assim. Deu para entender porque a gente tem tanto medo? Porque a gente tinha acesso a essa vida eterna. E pelo nosso pecado, a gente perdeu esse direito. O nosso pecado, a nossa queda, a nossa desobediência foi que nos levou à morte. Deu para entender por que tanta dor? A morte lembra o nosso maior erro. A morte nos aponta para a nossa culpa. A morte nos leva a pensar em algo não natural. A sua natureza não é a morte. Deus te criou para a vida eterna, mas as nossas escolhas nos levaram à morte. Por isso que não parece tão natural. Não é? Você não foi criado para a morte. Até hoje, os nossos pecados têm nos levado para a morte. Mas você não foi criado para a morte. E é isso que Deus quer te falar hoje. O nosso desejo maior é viver, o nosso instinto maior é viver. Se a gente estiver num barco e ele afundar, você pode nem saber nadar, mas você vai tentar. Se você vê um tsunami chegando, você não consegue correr um quilômetro, mas você vai correr tentando se salvar. Se você vê qualquer situação de perigo na rua, você vai tentar escapar, você vai correr, você vai lutar pela sua vida. É seu instinto natural, viver. Eu conheço uma história muito triste, mas graças a Deus essa pessoa sobreviveu a ela. Amém? Glória a Deus. Um amigo nosso tomou o chumbinho para se matar. E no último instante, o seu instinto natural de sobrevivência, não apenas pela vida, mas o seu instinto natural pela vida e pelo arrependimento, ele gritou em socorro. Deus ouviu e sua irmã também ouviu, socorreu. Ele passou um processo imenso, mas hoje está vivo para a honra e glória de Jesus. Nosso instinto natural é a vida. Você foi criado para a vida, eu fui criado para a vida. O nosso propósito é viver. Nós queremos viver. Repita comigo assim: eu quero viver. Amém. A gente passa a vida toda tentando viver plenamente, ser feliz, realizado, não ter defeitos, ser perfeito, ter uma vida perfeita. Mas a gente sempre tenta evitar a morte, como a gente puder. A gente vai para a academia, forçado, mas vai. A gente vai no médico, a gente faz um tratamento, a gente tenta de alguma maneira escapar dessa morte. Mas na nossa mente, a gente sabe que não vai conseguir, porque é inevitável.
E isso gera um turbilhão de ansiedade no nosso coração. Porque o futuro é certo, a morte. Mas não é o que a gente quer. E a gente fica perdido. O efeito que a morte tem na nossa mente é devastador. Deixa eu te dizer, não tem só morte física, não. Às vezes, parte de nós morre. Às vezes, a morte de um parente não é você, mas é alguém próximo. Um amigo, um cônjuge. Mas, às vezes, a morte é de um sonho. É de um ministério. Às vezes, o que morre em você é a vontade de continuar. E isso é devastador. E traz consequências inimagináveis para a sua vida, para a sua mente. A gente muda as perspectivas, as esperanças, as ações, os pensamentos. A gente muda tudo. Isso vira uma chave dentro da gente. Mas isso também pode levar a gente para um caminho muito perigoso. Um caminho de ainda mais morte. E aqui eu quero abrir um parêntese. Se você já desejou estar morto, se você já pensou em se matar, eu quero te dizer nessa noite que se isso é um desejo contínuo seu, se isso é algo que te impede de mover, te impede de viver, te impede de acordar, de levantar, de fazer. Deixa eu te dizer, Deus sim, Ele cura, liberta, salva, amém? Mas Ele também capacitou profissionais para te ajudar. Procurem ajuda profissional. Procure um psicólogo, um psiquiatra. Procure pastores para te ajudar, te encaminhar espiritualmente também. Mas se isso é algo que te paralisa, se isso é algo constante e contínuo na tua vida, procure ajuda. A tristeza é natural a todo mundo. Todos nós podemos ficar tristes. Todos nós podemos acordar um dia e dizer, não, Senhor, eu não quero. Mas se isso é contínuo na tua vida, lute pela vida, irmão. Você não foi criado para a morte. Esse não é o desejo que tem que ter no teu coração. Então, o parêntese é, procure ajuda profissional. Procure um irmão. Se você não consegue só, se abra com alguém que você tem confiança. E essa pessoa pode te ajudar. Acredito que todos aqui da igreja estão dispostos a te ajudar em oração, mas também em ação. Para que você saia desse poço, amém? Todos nós temos momentos de tristeza, dor, desespero, desesperança. Todo mundo. Em algum momento a gente fica sem saber para onde ir. Elias, por exemplo, ele fugiu, se escondeu numa caverna, com medo de ser assassinado. E com medo de ser assassinado, ele pediu a Deus que o matasse. Veja que confuso. Veja o que a morte traz na cabeça da gente de confusão. Não quero morrer, mas me mata. Em 1 Reis 19, do 1 ao 4, conta um pouco uma parte dessa história de Elias. Então, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Deixa eu só fazer uma pausa aqui nesse. Olha, a tal da pessoa vingativa é o cão encarnado, misericórdia. Se você já teve ou tem esse sentimento, não alimente. Ore para Deus libertar, que Deus liberta. Para Deus crucificar esse sentimento de vingança. Porque não vai levar vida para canto nenhum. Só vai trazer a morte. E a morte para você. É a morte espiritual. Então, se você é assim ou conhece alguém, ore, meu filho. Ore por você, ore pela pessoa. Para que nada aconteça e isso não vá para frente. Porque vingança não é um sentimento que deve ser alimentado. Número 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Olha aí o instinto de sobrevivência. Fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu servo. 4.
Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta. Ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele teve medo, ele desesperou, ele se isolou, ele desistiu da vida, mas ele não desistiu do seu propósito com Deus. Sabe por quê? Para quem ele clamou? Hoje você está na quinta-feira do clamor. Você está aqui para clamar a Deus: Senhor, aviva-me. Senhor, hoje está difícil. Pode ser hoje, esse dia que está mais difícil para você. E hoje o Senhor está dizendo: clama por mim. Assim como Elias clamou por mim, você também pode clamar. O propósito dele não deixou de ser cumprido. Eu acho maravilhosa a história de Elias, porque ele mesmo isolado, ele mesmo na caverna, ele escutou a voz de Deus. Deus não desistiu dele. Deus contemplou sua dor. Deus escutou sua dor. Mas ele não desistiu dele. Não desistiu do propósito que ele tinha para cumprir. Não levou em consideração tudo que ele tinha feito e tudo que ele ainda podia fazer. E o que eu acho mais lindo da história de Elias é que Deus não falou com ele na ventania, no furacão, no barulho, na algazarra. Deus sussurrou. Sabe por que Deus sussurrou para Elias? Porque Deus estava perto. Porque Deus estava perto de Elias. E é assim que a gente tem que andar com Jesus. A gente tem que andar perto, para a gente escutar a voz do Senhor aqui, ó. Quando a gente está ali, só naquela aflição, naquele desespero: Senhor, me tira daqui, eu não aguento mais. Ele sussurra ao seu ouvido. Basta você ter intimidade com Ele, como Elias teve. E ali ele disse: Elias, você vai ter um propósito ainda para ser cumprido. E você vai cumprir. E Elias obedeceu. Elias estava com medo? Estava. Elias se entristeceu, desesperou. Mas ele clamou a pessoa certa, ele clamou a Jesus. E clamando a Deus, Deus o orientou e disse: olha, eu vou escutar a tua dor, eu vou contemplar a tua dor, mas ainda assim, eu quero que tu cumpra o teu propósito. E Elias saiu, cumpriu o seu propósito e Deus o levou. Da mesma forma, você não vai deixar de cumprir o seu propósito. Elias não ficou paralisado, ele obedeceu a voz do Senhor e continuou. O medo não deixou ele para lá, não deixou ele parado para sempre. Um dia de tristeza, tudo bem, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a alegria vem do céu. E o propósito de Deus com todos nós é vida. Gerar vida, ser vida, proporcionar vida. Foi para isso que a gente foi criado. Para a vida. Todos, em algum momento, vamos ficar desesperançosos. Por mais positivo, você pode ser o maior good vibes que tem. Aquela pessoa que acorda rindo. Bom dia sol, bom dia nuvem, bom dia chuva. Em algum momento, a energia vai cair. É normal, é humano, a gente é pó. Mas a gente tem que saber a quem vai clamar. Olha, Senhor, hoje eu não estou na força não, hoje eu estou 50%. Carrega os outros 50% com a tua força. Quanto menos da gente tem, eu gosto muito de falar que quando um copo, a gente é um copo que estamos cheios de nós. Quanto menos de nós tem, mais do Espírito Santo vai ter. Porque Deus não deixa o copo da gente vazio nunca. Então, quanto mais vazio de si, mais cheio do Espírito Santo. Então, no dia que você acha que está mais fraco, assim como Paulo dizia, aí é que eu estou forte. Porque minha força vem dos céus. Até o próprio Jesus, em algum dado momento na cruz, ele clamou. Em Mateus 27, 46, fala: e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não sei se a pronúncia está certa não, viu, pastor? Desculpa. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente sabe que Deus não abandonou. Mas ele veio 100% humano, 100% Deus e 100% humano. Então ele sentiu a nossa dor. Ele chorou, ele sofreu, ele sangrou, ele sentiu tudo que a gente sentiu. E naquele momento ele sabia para quem clamar. Meu Deus, por que me abandonaste?
Ele cansou, mas ele desabafou com Deus. E mais uma, ele não desistiu do seu propósito. Ele nem pausou, como Elias pausou. Elias pausou, mas continuou. Ele nem pausou, ele continuou na dor. Em Mateus 27:50, diz assim: então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o seu espírito. E Jesus, mesmo clamando: Senhor, por que me abandonaste? Está doendo, eu não aguento. Aguentou. E entregou o seu espírito. E sabe qual foi o propósito que ele cumpriu ali naquela cruz? Jesus, naquela cruz, criou uma ponte de acesso entre você e a árvore da vida que está no paraíso. Aquela árvore da vida que você perdeu acesso pelos nossos pecados. Ele veio, morreu, sofreu, clamou, entregou o seu espírito para que você voltasse a ter a vida eterna. Aquela vida que você perdeu, aquela vida que você tanto estranhou na perda, na morte, e você diz: não, isso não é para mim. Jesus veio e reconectou você com essa vida eterna. Isso merece um glória a Deus. E ele morreu naquela cruz para que todo aquele que nele crê não morra nunca mais, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus está dizendo: filho, filha, eu sinto falta da tua presença. Você acha que Deus precisa de mim, de você para ser Deus? Ele é pleno em si, mas Ele te tem como filho, como filha. Ele olha para você e diz assim: estou sentindo a tua falta. Você errou, você foi expulso, você teve as consequências do seu erro, mas eu quero você de volta. Essa eternidade sem meu filho do lado dói muito, eu quero você. E Ele manda seu filho primogênito, na época une, agora todos nós somos, Ele é o primeiro. Ele manda o seu filho para salvar a mim e a você da morte. Ele morreu naquela cruz para que você não morra mais. E quando Ele diz que está sentindo falta da tua presença, é porque quando a gente caiu lá do Éden, a gente não perdeu só a vida eterna, a gente perdeu a presença de Deus. Afinal, todos os dias, Deus ia lá e ia dizer: e aí, Adão, como estão as coisas? A gente tinha a presença diária, contínua com Deus. E a gente perdeu isso. E a gente perde isso todos os dias com nossos pecados, nossos erros, nossas falhas vão nos afastando. Vão nos afastando da presença de Deus, vão nos afastando da vida que Deus tem para nos dar. Os nossos erros, as nossas falhas, nossas escolhas vão deixando cada vez isso mais distante. E a morte vai ficando mais palpável, e o medo vai vindo, e a ansiedade vai vindo. Mas Deus diz: lança sobre mim toda a vossa ansiedade. E a presença de Deus também foi reconectada. Sabe por quê? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Você agora tem a presença de Deus, do Deus vivo, do teu Pai, diariamente, diretamente. Você não precisa mais chegar a um local, esperar Ele vir uma tarde, no fim do dia, falar com você. Ele pode falar com você em todo o tempo. Basta você abrir o seu coração. Você pode ajoelhar, você pode deitar, você pode estar lavando o prato, você pode estar tomando banho, você pode estar fazendo o que for, mas fala com teu Deus que Ele vai te falar contigo. A presença do Deus vivo é diária e contínua, mas depende de você. Se suas escolhas, seus erros, suas falhas continuar te afastando da presença dEle, vai continuar te afastando da vida eterna. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu para que você voltasse à presença do Pai. Jesus é a ponte que te leva de volta ao paraíso, a vida eterna, comer do fruto, ter um contato com o Pai. Ele te leva de volta ao caminho que você nunca deveria ter saído. E
Como diz em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Se você continuar na vida de falhas, pecar, todos nós acabamos pecando, porque somos pecadores naturais, infelizmente. Mas todos os dias lutamos contra a nossa própria carne, nossa própria vontade, lutamos contra tudo isso que o mundo quer empurrar na gente de goela abaixo, para todos os dias escolher Jesus. Então, se o salário do pecado é a morte, se quanto mais você peca, mais você se aproxima da morte. Quanto mais você tem a presença de Jesus, mais você se aproxima da vida eterna. E ainda assim, você pode não entender. Mas você falou de propósito. Qual é o propósito da minha vida? Tem gente que ainda acha que o propósito da vida é essa vida aqui. É ganhar dinheiro, é ser famoso, é ser bonito, é ser alguém entre os homens. É ter poder, é ser conhecido, ficar na história. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em 1 Coríntios 15:19, diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se tua esperança está só aqui, não, eu quero só esse recorte, só esse pedacinho de vida mesmo, que eu tenho uma consciência, que eu tenho um controle. Tu acha que tem um controle? Se você aceitou Jesus, você entregou o controle a Deus e está seguindo o que Ele manda. Se não está seguindo o que Ele manda, já está andando errado. Você acha que a gente, porque eu tenho que ficar bem, bonito para agora? Não. Tem que cuidar da saúde, sim. Tem que viver bem, sim. Mas qual é a tua esperança nessa vida? É viver para sempre aqui, de carne e osso? Porque esse pó aqui vai voltar a ser pó. Tua esperança não pode estar aqui. Eu tenho esperança no meu marido. Eu tenho esperança no meu filho, dele ser alguém na vida. Tua esperança não pode estar nas pessoas, nas coisas daqui. Eu tenho esperança no meu trabalho. Tua esperança tem que estar em algo maior. Tua esperança tem que estar em Jesus. Deus te chamou para algo maior, para algo eterno. Ele quer sim tua adoração aqui, mas Ele quer também tua adoração eternamente, tua presença lado a lado com Ele eternamente. Ele quer te colocar no colo aqui, no teu dia de choro na terra, mas Ele quer te colocar no colo lá em cima quando não tiver mais choro. A morte representa o que a gente não quer. A gente não quer morrer. Por mais que eu já falei aqui, que em algum momento a gente deseja isso, e se for uma vez ou outra, passa. Mas se for contínuo, procure ajuda. A gente não quer morrer. Mas e aí? Não quero morrer, quero viver, vou viver até os 100, vou fazer o que com essa vida? Tem gente que não sabe o que faz com esse pedacinho de vida terrena que a gente tem. Está aqui no fluxo. Só no fluxo. Mas tem um louvor que já foi entoado aqui no início, que tem uma parte que fala: vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Isso é tão lindo. É gastar porque vai acabar. Esse pedacinho de vida que você tem um pouco de controle nisso, vai acabar. E o que você vai fazer com esse pedacinho que você tem? O que você fizer com esse pedacinho de vida que você tem vai determinar o resto da eternidade. E é uma excelente forma de usar essa vida prostrado no altar do Senhor, se reconectando com a árvore da vida eterna, se entregando aos pés do Cristo. Deus nos criou para viver plenamente na presença dEle. E para que tenhamos a vida e a vida eterna. E para que a gente não perca essa vida de novo. Porque
A gente vai morrer fisicamente nessa vida terrena, vai embora. Mas tem uma morte muito pior do que essa. Apocalipse 20.6, e 26 para não parecer que está junto. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Que a segunda morte não tenha poder sobre a minha e sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque essa morte não tem ressurreição. Porque essa morte não tem Jesus. Porque essa morte não tem salvação. Da primeira morte você não pode escapar, mas da segunda você pode. E só depende de você. Agora. Da tua escolha. Não queiram desfrutar da segunda morte. Não queiram perder a oportunidade de viver a vida com Cristo. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Essa vida aqui vai acabar. E o viver é Cristo, e depois. E o porvir, a esperança que nos leva a continuar. A acordar de manhã e dizer, está difícil hoje, mas Deus me ajuda hoje para que amanhã eu esteja na vida eterna no lado dele. Então, creia que Jesus é o único caminho que pode te reconectar com a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está aqui, Ele veio aqui para te libertar. Quero que você fique de pé comigo essa noite, e eu quero orar. Eu quero orar com você, eu quero que você coloque a mão no seu coração, e que você pense, sim, nas suas falhas, nos seus medos, no que te trava, no que te prende, no que morreu em você. Se foi seu sonho, se foi sua vontade de prosseguir, se foi seu ministério, o que morreu em você? Qual foi a morte que te aflige, que deixa a tua mente devastada? E eu vou orar hoje para que o Senhor te liberte dessa dor. Para que o Senhor enche o teu coração de esperança e que a tua esperança esteja nele, esteja na vida eterna. Coloca a mão no teu coração e coloca na tua cabeça uma pessoa. Se não for você, que seja outro que esteja nessa situação. Uma situação de profunda tristeza, uma situação de paralisia espiritual. Que ela possa prosseguir. Hoje o Senhor está dizendo, eu sou o teu caminho, a verdade e a vida. Se você não seguiu ainda esse Jesus, esta também é a tua oportunidade. E se você já segue a Jesus, que Ele possa fortalecer o teu coração. Ora-se comigo. Senhor Deus, eterno Pai, todo-poderoso, estamos aqui hoje reunidos para clamar a Ti, Deus. Clamar, Senhor, por Teu amor. Clamar, Senhor, pela Tua misericórdia. Clamar, Senhor, para que Tu derrame Teu bálsamo sobre a nossa dor. Eu não sei o que dói no coração de cada um que está aqui. Eu não sei o que dói no coração de quem eles estão pensando. Mas Tu sabe, porque Tu sabe todas as coisas, Deus. Então, Senhor, que eles saiam daqui revigorados, esperançosos. Que todo desânimo, aflição, angústia caia por terra em nome de Jesus. Que a partir de hoje eles possam olhar para a dificuldade e entender que é só um pedaço do caminho. Porque Tu, Senhor, tem vitória, vitória certa e vitória de vida e vida abundante contigo. Senhor, Tu és vida, Tu gera vida, Tu proporciona vida. E nós, como os Teus filhos, iremos também proporcionar vida e vida abundante contigo. Que possamos cada vez mais entregar nosso coração aos Teus pés, gastar a nossa vida aos Teus pés, para que possamos alinhar a eternidade com o nosso natural. Que o nosso natural seja a eternidade contigo, que o nosso natural seja aos Teus pés, que possamos